tribuna hoje para falar um pouquinho com relação ao corte no orçamento feito pelo Poder Executivo. Um corte de 55 bilhões de reais. Eu, como cidadão brasileiro e aquele que acompanha o cotidiano desse país, eu que privo pela independência dos poderes, eu tenho a dizer que as emendas parlamentares, da forma como elas são colocadas aqui no Congresso Nacional, elas, de certa forma, alienam o parlamentar. Eu acho que as emendas parlamentares, como elas são colocadas, elas frustram a independência do Poder Legislativo. Elas são usadas, na maioria das vezes, como moeda de trocas em grandes votações. E aí, tanto o parlamento se submete a isso, como o governo também utiliza desta prerrogativa, artimanha, vamos dizer assim, para conseguir lograr êxito em aprovar os projetos que já seriam de dever do parlamentar a aprovação ou análise desses projetos e chegarmos à conclusão daquilo que é melhor para o povo brasileiro, aquilo que é o melhor para o Brasil. Ato utilizado por todos os governos, senhor presidente, essas emendas parlamentares, inclusive pelo governo do PSDB. Hoje eu, no plenário, ouvia nobres colegas do Partido Social Democrático Brasileiro fazendo uma crítica aos cortes feitos pelo governo da presidente Dilma. E fazendo também uma crítica com relação às emendas parlamentares. Mas esta prática, ela é usada por todos os governos, não só pelo governo do PT, e também não foi só pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A análise e a votação desta lei, a Lei Orçamentária Anual, como a lei que dirige o orçamento, a LDO, e também como o PPA, que é o Plano Plurianual, é uma prerrogativa deste Congresso Nacional, senhor presidente. E os seus membros podem e devem, quando da análise, promover as alterações que julgar necessário. O Congresso Nacional tem esta prerrogativa. Nós podemos, sim, emendar o orçamento da União. Se tivéssemos que aprovar da forma como vem, não precisaria vir para cá. Não precisaria ser discutido no Parlamento brasileiro. O Congresso é quem legisla, e deveria ser assim na sua totalidade. Hoje nós vemos o Executivo constantemente legislando e nos deparamos também com o Poder Judiciário legislando, e nós, legisladores natos que somos e eleitos para este serviço, muitas vezes se submetendo, senador Cristóvão Buarque, à vontade de outros poderes, ou sendo submisso até mesmo. A vontade popular deve prevalecer. Foi o povo brasileiro quem nos colocou aqui nesse Congresso Nacional, e o povo brasileiro, quando entende que não está sendo atendido na sua plenitude, ele toma as suas próprias iniciativas e lança a mão da sua prerrogativa na medida em que promove também a sugestão de projetos de lei, como este, que foi hoje considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Numa parte que eu fiz ao senador Pedro Simão, eu disse que teve 3 momentos esse projeto. Primeiro, o envolvimento da sociedade brasileira como um todo, que colheu 1,3 milhões de assinaturas, depois a coragem desse Congresso Nacional em aprovar essa lei, a lei da ficha limpa, e agora a coragem do Supremo Tribunal Federal em declará-la constitucional.
Então, senhor presidente, eu subo à tribuna para manifestar, de certa forma, a minha indignação com o corte feito pelo governo de todas as emendas, pelo menos é a notícia que nós temos, de todas as emendas colocadas por esse parlamento. Somos em quase 600 congressistas, aonde quase todos esses, de uma forma direta ou indireta, tiveram uma participação no estudo e na elaboração da lei orçamentária, sugerindo ações que são uma prática comum nesse país, que são emendas de comissão, são emendas de bancada e são emendas individuais, e isso é uma prerrogativa do parlamentar, garantido, inclusive, por lei. Eu quero dizer, senhor presidente, que o Brasil, ele cresce a passos largos, tanto que o Brasil se credencia, por exemplo, para sediar grandes eventos mundiais. Teremos esse ano a Rio+20, que acontecerá no mês de junho, na cidade do Rio de Janeiro. E o Brasil é um país que tem a autoridade para presidir uma convenção deste porte, e o Brasil está dando exemplo ao mundo. Por exemplo, senhor presidente, eu cito aqui o texto aprovado do Código Florestal por esse Senado Federal, que vai pautar todo o planeta no que diz respeito a uma legislação ambiental em propriedades privadas. O Brasil vai discutir, nessa Rio+20, a economia verde, mas a economia verde inclusiva, que vai gerar valor, vai agregar valor, vai gerar renda ao cidadão brasileiro e ao cidadão dos países que estão preocupados com o meio ambiente. Nós vamos sediar em 2014 a Copa do Mundo. Nós vamos sediar em 2016 as Olimpíadas. Isso só é possível e somente se faz possível, senhor presidente, porque o Brasil está com a sua economia estável e em crescimento constante. Fatores que colocam o Brasil como um dos países mais atrativos e seguros para eventos dessa grandiosidade. Não é por acaso que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo ou as Olimpíadas nos próximos anos. É porque o país ganhou o direito de sediar eventos dessa natureza, dessa grandiosidade, pela estabilidade da sua economia e principalmente pela forma como vem sendo governado e se tornando um país de relevância planetária. O Brasil é respeitado em todo o mundo. Não é à toa que é a sexta economia mundial. O Brasil é hoje a 10ª economia em estabilidade econômica, superando os Estados Unidos, o Japão e todos os países da zona do euro. Dá orgulho de ser brasileiro. Quando nós ouvimos fazer citação numéricas de valores e falar em dólar, dá até mesmo um sentimento de frustração, porque o real é uma moeda muito mais forte do que o dólar hoje. Então, senhor presidente, eu queria dizer que o que vai sobrar desses grandes eventos promovidos no Brasil? Vai sobrar o legado de investimentos públicos e privados em todas as cidades sedes da Copa do Mundo. Vai sobrar um legado turístico ao Brasil todo, que talvez diminuirá um pouco daquilo que o senador Luiz Henrique colocou nessa tribuna de hoje, o déficit de quase 50 bilhões de dólares em relação ao turismo externo e interno. Essas eram as minhas colocações, senhor presidente, e manifestar o meu profundo
pesar com relação aos cortes feitos pelo governo, mas eu entendo que o governo promoverá negociações com os parlamentares e essas questões serão ajustadas na medida que o exercício financeiro entre realmente em curso, após a abertura do orçamento, e todos nós deveremos ter as nossas emendas, as nossas sugestões acatadas pelo governo federal. Muito obrigado, senhor presidente.